estamos chegando de viagem e, na verdade, chegamos anteontem e foi uma viagem tranquila na medida do possível, porque nunca é tranquilo dirigir 10 horas direto, né? Mas chegamos bem. Eu dormi ontem o dia inteiro e hoje ainda me sinto como se não tivesse dormido, a cabeça ainda meio zonza, porque a gente foi para São Paulo, teve um projeto, eu fiquei no mestrado uma semana e depois voltei dirigindo, e é um pouco cansativo, mas uma coisa que nos marcou lá, pelo menos a mim, uma experiência interessante, foi que a gente em uma tarde ficou em frente ao Templo de Salomão da Universal. Todo mundo aqui eu acho que já ouviu falar disso, né? O Templo da Universal, e é enorme. Tem, além da arquitetura e o acabamento, eles levaram oliveiras de verdade de Israel. Então tem várias oliveiras plantadas no pátio, e outras plantas que são oriundas daquela região, e de fato é algo assim. Eu não entrei porque não deixaram, né? Eu vou contar por que não deixaram. Mas de fora o que eu pude ver é de fato suntuoso o negócio. Ousado, eu diria. E em uma das tardes a gente foi evangelizar, saíram grupos, né? E a gente ficou do lado de cá da calçada, uma via principal, o templo do lado de lá. E a gente distribuiu aqui, o pessoal do médico social e tal. E alguns evangelistas foram para o lado de lá da calçada, em frente ao templo da Universal, para evangelizar. Então os seguranças abordaram e disseram que não podia evangelizar ali, o que levou a gente a ficar um pouco, quem sabe, assustado, porque como assim não pode evangelizar em frente à igreja? E aí foi no momento em que um dos evangelistas insistiu e o segurança mostrou a arma e falou que se ele insistisse ia dar problema. E aí eu acho que isso ficou marcado, porque às vezes a gente se depara com situações em que os extremos, né, parece que estão ali à nossa frente. De um lado a suntuosidade, a ousadia da arquitetura e do mercado espiritual, e do outro lado o lixo. São as pessoas se perdendo, indo para o inferno, e naquele mesmo trâmite, o que deveria estar fazendo a diferença, na verdade, não está fazendo. Então, por que eu não entrei? Porque eles viram a camisa, né? Que era colorida, e a treta rolou nesse dia. No outro dia, eu fui, era aberto para visita, e aí o segurança me embarreirou, eu e o Ricardo, e disse que nós não poderíamos entrar, porque não estava aberto a visita. Mas estava aberto. A gente perguntou, pegou a informação, e voltou, mas está aberto, tá? Todo mundo entrando e falou assim: não, você não entendeu, não está aberta a visita. E eles barraram a gente, não deixaram a gente entrar, porque fomos identificados com a camisa que a gente estava colorida ali. Eu voltei meio triste, né? E falei assim: pô, vocês acabaram com o meu dia, eu queria tanto ver lá dentro. E aí alguém disse assim: tira a camisa, então, que eles não vão reconhecer. Eu falei: se eu tirar a camisa, eu fico sem identidade aqui, né? E não vale. Contando essa história porque o nosso texto hoje é o início de uma sequência natalina. A gente entra em dezembro e começa, na verdade, todo aquele clima de Natal. E o clima de Natal, ele, apesar dos questionamentos quanto à data, né, isso é o que menos importa para a gente, porque celebrar o dia do nascimento de Cristo, do Messias, independe da data, e isso é irrelevante. Mas, de fato, é algo que eu penso ser, da mesma maneira, complexo, como é complexo, ao mesmo tempo, uma estrutura daquele tamanho e as pessoas se perdendo. Porque o Natal, na verdade, perdeu o sentido. O Natal perdeu todo o sentido. Apesar do clima, da euforia, das luzes, das ornamentações, de fato, será que nós, enquanto igreja, quando principalmente chega a essa data, que é a data que nos representa, será que nós somos identificados pelo que nós somos? Um escritor chamado Zé Saramago, que já tanto citei, ele escreve uma coisa muito interessante, que ele diz que nós somos aquilo que falamos. Ele diz que aquilo que nós falamos, aquilo que é o nosso vocabulário, representa quem nós somos. Ele chega a dizer assim, eu anotei aqui para dizer para você,
na íntegra o que disse José Saramago. Eles não temos outras coisas que não as palavras. As palavras que usamos em maior ou menor percentagem, quantidade ou frequência, acabam por traçar um retrato nosso. É claro que nós somos muito mais do que aquilo que nós falamos, mas de fato o que nós falamos é a nossa identidade. E o Natal, na verdade, é sobre isso. A anunciação. O Natal, a história do Natal é sobre promessas. Não é sobre luzes, não é sobre ornamentação, nem compras no shopping, a gente está cansado de saber disso, mas é sobre promessas, sobre palavras. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, para que nós possamos ler a partir do versículo 5. Evangelho de Lucas 1, 5. Diz assim: havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso, pois sou velho, e minha mulher também tem idade avançada? E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tiveram uma visão no santuário. Ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Terminando o período do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e, escondendo-se durante 5 meses, dizendo: o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com minha humilhação diante dos homens. Pois então, vai ter início aqui na narrativa de Lucas, depois dele fazer a introdução do seu evangelho, dizendo que investigou, que entrevistou, para que pudesse escrever de maneira cronológica um relato sobre a vida de Jesus. E na verdade o evangelho de Lucas vai ser o único que tem a narrativa da anunciação de João Batista. Ele vai dizer para a gente que era nos tempos de Herodes, e isso marca aqui historicamente o relato, e vai dizer que havia um sacerdote chamado Zacarias, e que a sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Pois então, as informações de Lucas aqui, elas têm, na verdade, toda a intenção de demonstrar que a primeira anunciação de algo maravilhoso, de algo que iria acontecer para marcar a história do homem,
se dá, na verdade, a um casal de idosos. Ele vai dizer que Zacarias era um sacerdote e a sua esposa, interessantemente, também era da descendência de Arão. Na verdade, muito difícil seria um sacerdote conseguir se casar com uma mulher que fosse descendente de Arão, porque Arão foi o primeiro sacerdote. Esse casal é um casal, eu diria, perfeito para este ofício. Tanto ele quanto ela, da descendente de Arão, e ele sacerdote. O problema é que, no período em que Zacarias serviu no templo, pelo menos essa semana em que ele serviu, a coisa se dava através de um sorteio. Era feito um sorteio e os grupos que ali eram selecionados faziam o trabalho do templo, porque havia muito mais sacerdotes do que trabalho para ser feito. Os estudiosos vão dizer que no século I, no período em que Jesus inicia seu ministério, provavelmente existiam de 18 mil a 20 mil sacerdotes. Então, é provável que um sacerdote vivesse toda a sua vida e não conseguisse nunca fazer aquilo que ele havia nascido para fazer, o ofício sacerdotal. Zacarias foi sorteado e deveria estar feliz aqui, né? Porque iria uma única vez na vida fazer o trabalho do templo, até porque você pensa que dentre 20 mil sacerdotes, ser sorteado 2 vezes em uma vida é provavelmente muito difícil. Então o escritor vai dizer que ele era um homem ancião, né, de vida já bem avançada, e a sua esposa também, Isabel, era uma mulher de idade avançada. Ele foi sorteado para estar no templo. Ele era alguém de sorte, se assim posso dizer. É óbvio que as coisas aqui estão acontecendo segundo a vontade de Deus, mas ele era alguém de sorte porque ele não voltaria a estar no templo, e essa, quem sabe, era a oportunidade da sua vida. Mas ele vai dizer algo também interessante para nós, no versículo 6, que é: eles eram justos diante de Deus. E o que isso significa? Eles eram justos porque eles guardavam as leis, porque eles eram fiéis aos cerimoniais de purificação. Eles eram justos porque eles eram irrepreensíveis no que tange toda a religião judaica do seu tempo. Eles não falhavam naquilo que era a sua obrigação. E diz mais, diz que ela era estéril e os dois eram de idade avançada. O que isso quer dizer? Quer dizer que Isabel, enquanto esposa de um sacerdote, descendente de Arão, era alguém para o povo que não tinha a atenção de Deus, porque não poderia dar filhos nem continuar a descendência sacerdotal do seu marido. E só aqui já é algo escandaloso. A gente não faz ideia, porque hoje a gente se depara com esse tipo de situação, inúmeras vezes pessoas que não podem ter filhos, pessoas que usam outro tipo de artifício, de outra tecnologia, de outras intervenções através da medicina para engravidar. Isso não nos espanta. Mas nesse período religioso, a mulher tinha como obrigação suceder ou dar continuação ao marido, principalmente a esposa de um sacerdote. E quando ela é alguém estéril, que não dá fruto, que não produz essa descendência, ela leva o povo a olhar e, de fato, acusá-los de estarem pecando, de estarem distantes, de alguma maneira não terem a atenção de Deus. Mas é interessante que por trás do texto está o fato dela não ter filhos e deles serem um casal idoso, já sem filhos, e isso ser mal visto pelo povo, mas ao mesmo tempo o escritor diz que o problema da esterilidade dela não era pecado, porque ele diz que eles são justos. O problema da esterilidade dela não era porque Deus não se agradava deles, porque o escritor já diz que eles eram irrepreensíveis. Então, na verdade, havia de fato um problema na maternidade, na paternidade, mas isso não fez com que eles fossem abalados na sua trajetória espiritual. Porque pensamos nós, se depois de toda uma vida de obrigação religiosa, depois de toda uma vida de cumprimento
todas as tradições, de todos os cerimoniais, de tudo aquilo que a religião desse tempo exigia, não ter filhos, que sabe fosse suficiente para que eles fossem repreensíveis, ou maculados, ou desinteressados, ou distantes na fé, e assim sucessivamente. Mas esse casal, eles têm um quê de diferencial, que é o fato deles não terem a oração deles atendida por Deus até aqui, não fez com que eles fossem abalados na fé. Essa é a grande sacada de Lucas. Ela era estéril, eles eram velhos, mas eles eram irrepreensíveis. O que me leva a pensar que o casal é um casal modelo justamente porque não é o responder de Deus, não é o fato de Deus fazer com que as coisas acontecessem segundo o desejo do coração deles, não é a intervenção divina que vai fazer com que eles tenham ou não relacionamento com Deus. No texto não é. E eu penso que isso é importante para todo cristão, porque eles vão ser selecionados para fazerem parte da história do Messias. E nós, eu penso, da mesma maneira, independente de Deus agir ou não agir segundo a maneira que nós achamos ser o melhor, precisamos nos manter irrepreensíveis no relacionamento com Ele. Porque o que não pode acontecer é o oposto do que está acontecendo com a família de Zacarias, é colocar as petições antes do relacionamento com Deus, é botar os resultados antes da fé, é colocar as orações atendidas, a satisfação, a realização pessoal que a gente tanto pede a Deus antes do nosso relacionamento com eles. Porque pode ser que Deus responda às nossas orações, pode ser que Deus não responda às nossas orações, pode ser que Deus responda às nossas orações na nossa velhice, mas de fato estar conectado com Ele, estar junto dEle, estar dependente dEle é o que vai marcar quem nós somos. É o que vai dizer qual a nossa identidade. É o que vai de fato botar o carimbo, o selo de quem a gente representa. E nesse caso, o casal de idosos que por anos oraram por um filho, nunca foram atendidos, vão ser chamados de irrepreensíveis. A minha pergunta para você é: será que se Lucas estivesse narrando a sua história, ele poderia dizer fulano e ciclano irrepreensíveis? Será que Lucas poderia escrever isso de você? Poderia escrever isso de mim? Irrepreensíveis. Será que ele poderia dizer fiéis em todos os preceitos do Senhor? Ou será que nós somos, na verdade, o oposto disso? Quando as coisas nos abalam, quando a vida não está bem, isso é o suficiente para a gente se desconectar de Deus, para a gente se afastar de Deus, para a gente sequer orar com sinceridade. Os eventos que muitas vezes vêm para nos arrebentar, que vêm para nos enfraquecer, a gente continua fiel a Deus. Esse é o desafio. E é isso que está acontecendo com o casal. O texto continua e ele vai dizer: aconteceu que, aí que vem a resposta, né? Isso é interessante porque qual é o tempo, né, da resposta? É uma boa pergunta, né? Qual é o tempo? Será que o time de Deus é o mesmo do nosso? Será que o relógio dele gira na mesma cadência que o nosso? Porque eles oraram uma vida inteira e agora a oração vai ser atendida. E vai avançando. Aconteceu que, né? Vem Lucas, né? Nesse momento, na velhice, depois de tantos anos, aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais, foi sorteado, está no templo, uma semana em Jerusalém para fazer e cuidar dos afazeres. Coube-lhe, versículo 9, por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. Esse incenso era a representação das orações do povo, que o sacerdote ele levava até a presença de Deus. Ele vinha com um incenso e espalhava sobre as brasas, e a multidão do lado de fora orava. Quem não estava ali por perto, onde estivesse, orava virado para Jerusalém. Era um momento sério, não é? Que o sacerdote está diante de Deus, representando ali as orações do povo, e se ele tivesse em falha, em pecado, ele morria.
como tantas vezes aconteceu no Antigo Testamento. Havia uma expectativa. Muitas vezes na história dos sacerdotes, eles entravam com guizos, com pequenos sinos, e amarrados por uma corda. Porque se eles estivessem em pecado, eles morressem e o sino parasse de balançar, porque o sino balançaria enquanto eles estivessem em movimento lá dentro. Se puxava por uma corda para não entrar no Santo dos Santos, porque aquele cara tinha sido morto. Então pensa aqui no tipo de expectativa. Primeiro é o ofício, né, que ele iria ali exercer uma vez na sua vida, e aquilo era honroso. Segundo, a expectativa do lado de fora, será que esse cara volta vivo lá de dentro? E havia todo, será que Deus vai aceitar a nossa oração? O fato é que, quando então Zacarias está lá dentro, oferecendo incenso, provavelmente orando pelo povo, não é? E o povo orando lá de fora, diz o escritor no 11 que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Esse episódio, não pense você que foi algo que encheu os olhos desse sacerdote de alegria. Porque você pensa, a tensão é, se eu tiver em pecado eu morro. E de repente aparece um anjo, provavelmente dele a leitura foi, morri. Já era. Porque o texto diz que ele ficou assustado, não é isso? Diz assim, ó, apareceu-lhe o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, versículo 12, ao vê-lo Zacarias ficou turbado e teve muito medo. Ele fica com medo da aparição, primeiro porque é uma coisa sobrenatural, segundo porque poderia ser justamente um sinal de que ele estava em falha, em pecado. O texto diz que ele ficou com medo, mas o anjo lhe acalma e diz, o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Pois então, está lá Zacarias oferecendo incenso sobre o altar. De repente, no momento da oração, ele está orando, aparece o anjo, ele se assusta, e o anjo diz, não se turbe seu coração, calma, a sua oração foi ouvida. A pergunta no texto é, que oração foi ouvida? A oração de toda uma vida, porque não tinha filhos? Ou a oração desse momento, em que ele intercedia pelo povo, em que ele clamava pela paz, pelo restabelecimento de Israel, e que ele clamava pela vinda do Messias? Porque essa é a oração sacerdotal. Aqui vai haver, na verdade, uma grande discussão. Porque o anjo vai dizer que a oração foi ouvida, e ao mesmo tempo ele vai dizer que Isabel, sua mulher, te dará um filho. O que nos leva a entender que a oração que foi ouvida seria a oração justamente para ser pai, para ser mãe. Mas ao mesmo tempo o texto vai dizer que ele não acredita. Quando o anjo diz que ele vai ter filho, ele fala assim, como assim? Eu já sou velho. Então como é que Zacarias estava orando por uma coisa que ele não acreditava? É estranho, não? Então, eu acho que a ideia e o que muitos teólogos vão dizer é que há aqui, eu diria, o favorecimento de Deus pela oração que um dia foi fruto, de fato, de um clamor do casal, que já não era mais, porque eles eram velhos. E pensa um velhinho de 70 anos pedindo, me dá um filho. Ele não estaria orando assim mais, mas ele orou um dia. E aí Deus, por causa da vida do casal, atende a oração agora e dá muito mais do que eles haviam pedido. E Deus, na verdade, vai dar não só um filho, mas um filho que será aquele que iniciará a vinda do Messias. Porque as palavras do anjo são assim, Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho e tu o chamarás João, versículo 14. Terás alegria e satisfação e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos
a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Ele sabe muito bem o que o anjo está falando, porque ele é um sacerdote, ele conhece as profecias do Antigo Testamento, e é isso que o anjo está dizendo: quem virá vai ser aquele na autoridade de Elias, como havia sido prometido, que abrirá o caminho para o Messias. Então, Deus vai ouvir a oração de Zacarias? Vai ouvir. Qual oração que ele está ouvindo agora? Porque, na verdade, o verbo aqui tem a ver com a oração que ele fez naquele momento. A oração do restabelecimento de Israel. É isso que o anjo está falando. A tua oração foi atendida. Que oração? A oração que ele fez naquele momento por Israel. A oração que fez com que ele queimasse ali o incenso e clamasse a Deus justamente para que o Messias viesse. Então o anjo diz: a tua oração foi ouvida. Aí Deus o presenteia. Tua esposa vai dar a luz. Entendendo? Não é, me dá um filho, papai do céu, com 70 anos. Não é. A tua oração foi ouvida porque ele era um homem íntegro, porque era um homem justo, porque era um homem que tinha vida com Deus. E o seu clamor pela vinda do Messias, pelo reino de Deus, pelo estabelecimento de fato de um período em que Deus ali reinaria entre os homens, era honesta. E aí Deus vai dizer: essa oração, Zacarias, foi ouvida. E agora ele dá o presente: tua esposa vai dar à luz a um filho. E aí que ele não acredita. Ele não acredita que a oração primeira dele não foi atendida, porque o anjo está lá. O anjo apareceu e disse que tua oração sacerdotal foi escutada. O que ele não acredita na segunda: tu vai dar um filho, tua esposa vai dar a luz a um filho, você vai ser pai. E aí que ele: como assim? Já sou avançado em dias. Mas o que isso deixa claro é que há eu diria, um encontro do coração de Zacarias e o coração de Deus. Há um encontro aqui. O desejo de Zacarias era o desejo de Deus. Aquilo que eu diria motivava Zacarias e Isabel era a mesma coisa que motivava Deus. Por isso há um encontro aqui. E aí o anjo vai, na verdade, responder a oração, presenteando esse casal com algo que eles oraram a vida inteira e que já não era mais possível. Eu penso que o texto, nesse momento, ele tem muito a ver com esse tipo de link. A gente usava uma linguagem, quando eu tocava, acho que ninguém nem fala mais isso, era sincar. Sync tem a ver com a mesma cadência, não é? Quando vai fazer uma mix, não tem que sincar isso aí, tem que botar no mesmo andamento. Eu acho que a ideia aqui é essa. Esse homem e essa mulher, eles fazem parte de um grupo seleto do Novo Testamento, de pessoas que se interessavam mesmo pela coisa, se importavam com a coisa, eles clamavam pela vinda do Filho de Deus. Eles são pessoas especiais, especialíssimas, não por causa da sua capacitação, ou por causa do seu pedigree, enquanto sacerdote descendente de Arão, mas por causa de um desejo intenso que havia no coração deles. E você pensa nesse momento, se essa interpretação é correta, que Zacarias está ali, né? Única vez fazendo o ofício sacerdotal, representando a oração do povo, ele iria interceder pelo povo, ele poderia fazer uma oração pessoal ali. Pensa você, tantos anos para aquilo ali, porque ele não poderia fazer um pedido pessoal? Senhor, né? Mas ele não faz isso. Não é isso que o texto diz. Ao invés dele orar por ele ora pelo reino de Deus. Isso é um exemplo e tanto, porque é isso que Deus quer ouvir da gente. Você sabe o que Deus quer ouvir isso da gente? Não é porque Ele não se importa em atender as nossas petições, não. É porque nós somos filhos dele. E Ele espera que os filhos se importem com os negócios do Pai. E Ele espera que os filhos se importem de fato com aquilo que será nossa herança, o reino de Deus. Por isso que o anjo vai de fato abençoar o casal com bênção tamanha, tanto que a gente está estudando isso até hoje. Pai de nada menos, nada mais que João Batista. Jesus mesmo vai dizer sobre João Batista que nascido de mulher não havia homem maior que João Batista. Ele é o profeta dos profetas. Ele é aquele que de fato batiza Jesus Cristo. Ele é alguém especial demais, cheio do Espírito Santo. E está lá, o casal de velhinho vai ser abençoado justamente porque o coração dele está cheio do reino de Deus. Se no primeiro momento a gente precisa manter o nosso relacionamento com Deus à frente
da realização dos nossos desejos e sonhos e petições, um segundo momento que tem que estar permeando a nossa alma, permeando o nosso coração, é de fato um interesse intenso pelo reino de Deus. É isso que é. Você não é mais você. Vou melhorar isso. Você não é mais quem você era. Você não é mais um número no CPF, um número na identidade. Você não é mais um nome. Você agora representa o reino de Deus. Já parou para pensar nisso? Qual a nossa identidade, afinal de contas? A gente precisa ser homens e mulheres íntegros, sim. A gente precisa ser homens e mulheres que representam o reino de Deus, sim. Mas a gente precisa estar com o coração cheio disso. É isso que agrada a Deus. E aí, aquela oração que a gente faz por toda a nossa vida, ela na verdade não vai ser nada mais, nada menos do que algo que está no coração de Deus, e não o contrário. A gente não ora para convencer Deus a dar as coisas para a gente. Isso é uma tolice. Deus não vai dar, se não for algo que seja útil para o reino de Deus. Eu já falei isso inúmeras vezes. Uma vez até entrei numa discussão com um rapaz no Rio de Janeiro, e eu falei para ele: Deus só responde as orações segundo a vontade dele. Parece meio óbvio, né? Mas eu vou melhorar. Porque se a gente estiver orando algo que tem a ver com a vontade dele se cumprindo, que tiver a ver com o reino de Deus, por que ele não vai dar, gente? É importante para ele. Porque o que a gente ora, o conteúdo da nossa oração revela quem a gente é. O conteúdo da nossa oração revela a nossa maturidade. O conteúdo da nossa oração revela o quanto a gente se importa ou não se importa. O conteúdo da nossa oração diz para Deus, de fato, se nós somos alguém, somos pessoas que de fato estamos apaixonados pela coisa ou não. Ele está ouvindo. A gente acha que oração é uma coisa que é da gente para Deus, né? Você ora para Deus ouvir e Deus... Você está muito equivocado. É de Deus para a gente. A oração é a oportunidade que Deus nos deu para a gente demonstrar de fato que tipo de filhos somos. Não se iluda. Se você é displicente na oração, você é displicente em tudo quanto a Deus. Se você é displicente na oração, se você é egoísta na oração, se você é alguém que ora por orar, isso tudo revela que tipo de filho você é. Não é andar certinho. Isso faz parte. Isso é obrigação. É o que pulsa lá dentro, o que move, o que nos deixa apaixonados. Pensa que Zacarias poderia ter pedido tantas coisas aqui. Ele vai pedir justamente pela restauração de Israel. E ele fala assim: pô, esse cara, velho, como é que eu vou deixar passar? Parece o anjo. Tua oração foi ouvida, Zacarias. É um homem justo, é um homem íntegro. Eu vou enviar o Messias, sim, mas você vai ser pai. Como? Tadinho do velhinho, né? Deve ter pensado: cara, como é que eu vou jogar bola com esse menino, né? Com 70 anos já não vai dar. Mas entende a coisa? Não foi Deus, ele pediu um filho e Deus deu um filho porque ele era legal, um homenzinho certo. É porque ele estava apaixonado mesmo. E o filho aqui, na verdade, é o bônus da coisa. É o bônus, não é qualquer filho não. É João Batista. Do outro lado vai ter Maria, né? Não vai ser qualquer filho também não, vai ser só Jesus. Porque eram pessoas apaixonadas, pulsantes. Então ele fica com medo, né? E o anjo diz quem vai ser João Batista, que não ajuda muito ao velho relaxar, né? E aí no 18 vem o ceticismo, se é que eu posso colocar dessa forma, de Zacarias. Então Zacarias perguntou ao anjo: como ter certeza disso? Percebam que o ceticismo de Zacarias não é isso, não pode acontecer. Depois que o anjo falou, eu acho que ele fica tão sem chão, né? Que ele diz, na verdade, resumindo a coisa, me dá um sinal. Como que eu posso ter certeza que isso aí vai dar certo, né? Eu sou um velho, minha esposa não pode ter filho mais. Eu não tenho mais tanto tempo de vida pela frente. Me dá alguma coisa, eu preciso de alguma coisa. Olha as palavras dele. Então Deus perguntou ao anjo: como terei certeza? Né? Sei lá, inventa uma coisa aí, me dá quem sabe, uma auréola, né, que fique brilhando, alguma coisa, que eu saia com a cara reluzente aqui igual Moisés, alguma coisa. Só falar para ele, quem sabe, não é o suficiente, porque ele ia ter que contar isso para a esposa, né? Pensa ele chegando, amor, você não sabe o que aconteceu. Foi tudo certo, já foi. O anjo falou que você vai ser mãe. Ela ia falar: você tá maluco, né? Você ia estar viajando, você bebeu vinho demais, né? E foi para lá.
Não é uma coisa assim, né? Tadinho do velho, como é que ele ia chegar com essa notícia? Então ele fala para o anjo assim, me dá um sinal, como é que eu posso ter certeza? E aí, na verdade, palavra errada, né? Porque a certeza ele não iria ter do jeito que ele queria. Não ia ter uma espada reluzente vinda do céu para mostrar aqui a prova, né? Não ia ter um par de asas, né, para dizer, ó, ninguém duvide de mim. A única coisa que ele teria do anjo era uma palavra. Porque o Evangelho é isso, a palavra, a promessa e a confiança de que vai se cumprir. Diz então Zacarias, como eu posso ter certeza? E o anjo disse para ele 19, o anjo lhe respondeu, eu sou Gabriel. Só fazer um comentário aqui, eu sou Gabriel. Esse Gabriel é o mesmo Gabriel que apareceu a Daniel há 800 anos atrás. Então, como é que Zacarias ousa dizer hoje eu sou velho, né? Gabriel, você velho sou eu. Eu tenho 800, cara. Mais um pouco, né? 800 que a gente conhece, né? Você é velho, eu sou Gabriel, cara. Entende a coisa aqui? Parece ser meio irônica, né? Eu já sou velho. Ele fala assim, eu sou Gabriel. Você é velho e eu sou Gabriel. E ele vai dizer, eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Pois não creste nas minhas palavras e no devido tempo se cumprirão. Agora, prestem atenção nisso aqui. Ele fala que está velho, o anjo se apresenta. Eu sou Gabriel, estou sempre diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar o quê? O que é boa nova? Evangelho. Vocês sabem disso, né? Evangelho, do grego evangelion, significa boas novas. Sabe o que o anjo está dizendo para Zacarias? Eu fui enviado de Deus para você, para te dar o Evangelho, as boas novas. Você vai ser pai. E esse ceticismo, esse pedido de Zacarias por um sinal, é justamente o que nós não teremos jamais. E Deus não vai dar isso nunca. Quem já orou assim? Quando eu era novo convertido, eu orava assim, Senhor, dá Lidiane para mim, né? E se o Senhor for me dar, se é da tua vontade que ela venha com a roupa preta. Era o sinal. Aí vinha de branco, né? Você falou, não é possível, não deve ser a vontade dele. Que tolice, né? Que a gente fazia isso. Dá um sinal para eu saber, né? Preciso tanto de um sinal. Quem não orou assim pedindo um sinal, né? Que chova, que faça sol, que passe o carro vermelho. Isso é uma besteirada. Porque, na verdade, o Evangelho tem a ver com a palavra somente, a promessa, e você precisa confiar nisso. Porque no dia que a gente disser, mas como, Senhor? Como é que eu posso ter certeza disso? Ele vai dizer para você, eu sou Gabriel, eu sou Jesus, eu sou Deus, e eu cumpro o que eu falo. E é o suficiente. O que a gente não pode é crer de maneira a desconfiar, que pode ser que a coisa não se cumpra. Aí é a falha. Porque independente das nossas imperfeições, independente das nossas limitações, a promessa é de Deus, não é nossa. Independente de quem nós sejamos, independente de qualquer coisa, o Evangelho, as boas novas, enviado de Deus para os homens, através do anjo Gabriel, se trata unicamente de palavra. Ou você confia, ou você não confia. Ou você acredita, ou você não acredita. Ou você descansa, ou você não descansa. Por isso, eu acho que o conteúdo de José Saramago faz todo sentido. Quem nós somos? Somos as palavras, somos as promessas, somos tudo aquilo que representa de maneira, eu diria, em se tratando de conteúdo, aquilo que a gente tem no coração. Não é à toa que a Bíblia fala que do que o coração está cheio, é o que a gente fala, não é? Não é à toa que João Batista vai dizer que do princípio era o verbo. Palavras, palavras. O Evangelho é feito de palavras. Palavras que geram acontecimentos fenomenais. Palavras que geram transformação. Palavra que gera mudança de vida. Palavra que gera atitudes. Palavra que gera uma oração sincera. Palavra que gera um comprometimento com o reino de Deus. Palavra que precisa fazer sentido. Ela precisa ser
fruto de um coração, de uma oração, de uma vida genuína. Não pode ser só estético. Nunca foi. E o anjo vai dizer, né? Você vai ficar mudo. Aqui tem uns contrastes aqui, assim, legais pra caramba. Eu sou velho, eu sou Gabriel. Me dá um sinal, vai ficar mudo. É um sinal, pô, quer sinal? Toma, né? Você quer um sinal? Todo mundo vai acreditar em você, eu quero ficar mudo. Ele não pode nem contar, né? Como é que ele, não sei nem como é que ele chegou. Na verdade, quando ele for botar um nome em João, vai mais à frente, vai ter que escrever numa tabuinha, né? Porque ele não fala, né? O pessoal assim, não, ele está escrevendo ali, não sei nem o que ele arrumou lá para escrever, pá. E o pessoal, ele está falando que é João. É o melhor sinal. Você quer um sinal, velho? Não pede não. Já pensou? Senhor, se é isso mesmo, me dá um sinal, tu um cego. Não dá, né? Melhor ficar quieto e confiar. Mas, se a gente olhar bem, o que está acontecendo aqui? O sinal é esse aqui, vai ficar mudo. Mas tem uma coisa por trás aqui, porque quando ele sai do templo, e que o povo está esperando a bênção que ele tinha que dar, ele não fala. Ele não pode dar a bênção, porque ele está mudo. E o pessoal começa a falar assim, mas o que aconteceu com ele? Não é isso que o texto diz? 21, o povo esperava Zacarias e espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tiveram uma visão no santuário. Ele lhes falava por gesto e continuava mudo. Ele não pôde dar a bênção sacerdotal. Você sabe por que ele não pôde dar? Primeiro, porque ele não falava, a gente viu isso aqui. Mas é porque o que está acontecendo aqui é justamente o calar da antiga aliança e o renovar da nova aliança. É o profeta que já não fala mais. É justamente o cerimonial que não funciona mais. São as leis que já são vazias diante do que Deus estava preparando. E aí, o mais lindo da história é que, quando termina o período, né, uma semana depois ele volta para sua casa. Depois desses dias, diz o texto, versículo 24, Isabel, sua mulher, engravidou. E escondeu durante 5 meses. Olha que interessante. Por que ela esconde? Porque ela não queria que duvidassem dela. Então ela vai ficar recolhida para ela não, por exemplo, comentar com a vizinha, eu vou ficar. Ela é velha, ela não podia falar esse tipo de coisa, ela ia ser ridicularizada. Então ela fica, não fica escondida, né, mas fica em casa durante todo o período, né, de 5 meses. Depois que a barriga está grande, que ela vai se mostrar. E depois ela diz no versículo 25 assim, ó, o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com minha humilhação diante dos homens. Ela era alguém que o povo julgava não ser apta, mas ela era alguém que tinha relacionamento com Deus, assim como o seu marido. E agora Deus vai justamente fazer do impossível algo maravilhoso. Deus vai transformar algo que era seco em algo que frutifica, algo que era impossível em algo possível. Deus vai, na verdade, fazer cumprir a sua promessa, porque o Evangelho é e sempre foi sobre a palavra de Deus. Natal é sobre isso. Natal não é sobre panetone, chocolate, não é sobre comer ou não comer, peru assado, sobre marreco recheado, sobre churrasco, sobre o que você quiser. Não é sobre isso, não é sobre ajuntamento, não é sobre pessoas que gostam de queimar uma carne, não é sobre tomar um vinhozinho, não é sobre isso. Natal é sobre a palavra de Deus revelada aos homens. E que esse ano seja diferente para você de todos os outros. E a nossa preocupação maior seja essa, a palavra de Deus.